Olá pessoal, boa tarde. Vamos ver se aparece alguém online. Estou aqui esperando o Dr. José. Vamos ver. Hoje a live é com o Dr. José, ele é advogado lá em Porto, Portugal. E aí a gente vai falar a respeito de justa causa, a respeito de como é advogar em Portugal. Também vamos falar a respeito do coronavírus, a situação, né, como é que está lá. Eu vou explicar um pouco aqui também como é que está aqui no Brasil a respeito de empregados, empregadores. Está tudo bem confuso. Inclusive amanhã terei outra live com o Dr. Carlos, que ele é vice-presidente da OAB de Jaguariúna, para a gente falar a respeito dessas medidas provisórias. Vamos ver se o Dr. José aparece na live. E o pior assim, né? Eu não sei mexer muito bem nessas coisas, não, gente. Eu não sei nem se tem... Ah, ele entrou. O Dr. José tenta me convidar para entrar na live. Deixa eu ver se eu consigo incluir. Gente, será que tem a opção de incluir outra pessoa aqui? Tem, lógico. Ah, tem assim, tem sim. Eu vou aqui chamar aqui a pessoa. Vamos lá, José. José. Deixa eu tentar aqui incluir. Transmitir ao vivo com José. Adicionar. Vamos ver se ele consegue. Aguardando o José aceitar. E aí, Gardênia. Opa, tudo bem? Tudo bem? Bem, é um prazer tê-lo aqui nesse canal. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nada, o prazer é todo meu. Gente, aqui está o Dr. José, ele é advogado em Portugal. A gente se conheceu, na verdade, lá na universidade, onde eu faço o mestrado. Ele deu uma aula aberta e eu só tenho a agradecer, né, a chance da gente conversar a respeito desse assunto, tanto do coronavírus, como é que está a situação aí em Portugal, a respeito de justa causa também. Para começar, doutor José, como é que estão as coisas aí em Portugal? Empregado, empregador, o que é que o governo está fazendo para tentar diminuir, né, as consequências desse coronavírus? A situação está a caminhar-se. É difícil sabermos como é que vamos concluir toda esta etapa difícil de digerir. Aquilo que as empresas estão a fazer, algumas conversaram com os trabalhadores, anteciparam por consenso as férias que tinham este ano já pré-agendadas ou estavam para agendar. Algumas empresas fizeram também outra negociação com os trabalhadores, que foi uma semana de férias e a outra semana a entidade patronal paga o salário na íntegra, ou seja, por inteiro, ficando uma espécie de banco de horas, ou seja, um acumulado de horas que o trabalhador tem que prestar serviço à entidade patronal e os trabalhadores têm a maior parte deles têm aceitado e, portanto, estão a pugnar por aí. Algumas empresas estão a trabalhar, continuam a trabalhar, porque o Estado não impede a elaboração. Mas A questão restaurantes, os tudo? restaurantes, os restaurantes não pararam em termos de atividade. Porquê? Porque é preciso dar resposta às pessoas com idade, a algumas pessoas que têm necessariamente de estar em isolamento, que são pessoas diabéticos, com problemas coronários, problemas oncológicos, de respiratórios, obviamente. Essas pessoas têm que estar em confinamento, ou seja, têm que estar necessariamente em casa. Só há um conjunto de atos que eles podem praticar e portanto, são como ir
aos correios, como ir ao banco, como ir buscar alimentação, mas por vezes essas pessoas moram sozinhas e, portanto, o governo pensou, e acho muito bem, em potenciar os restaurantes, não de atendimento ao público, mas servir refeições em registro takeaway, ou seja, de levar a casa. Teve muitas demissões ou não? Há sempre há sempre a possibilidade e de certeza, isso é impossível controlar, de certeza de diversas entidades patronais vão aproveitar esta oportunidade para fazer saneamentos de funcionários que já estavam a pré-figurar que não eram relevantes para a sua estrutura e, Uhum. portanto, aproveitam esta oportunidade para o fazer. O apelo do Papa hoje, de facto, vem num bom sentido, porque a preservação dos postos de trabalho vai dar maior tranquilidade a essas pessoas e, acima de tudo, não as remete para a rua, passa a expressão, à procura de emprego. Entendi. Curiosamente, é uma das exceções ao estado de emergência, as pessoas podem andar na rua, ou seja, podem circular na via pública desde que estejam à procura de emprego. É preciso alguma tranquilidade neste momento, porque não é fácil estar Não. 10 dias, 12 dias, 15 dias, porventura um mês ou dois, que prefigura-se que possa ser esse o período a adotar no estado de emergência, que tem que ser, são 15 dias, mas podem ser renovados, pode-se renovar. Uh, e, portanto, aliar a isso o despedimento é causar é quase provocar aqui uma panela de pressão que pode rebentar assim de um dia para o outro. Não, é o que está acontecendo aqui, viu? Inclusive, hoje, um trabalhador me ligou falando que uma empresa demitiu todo mundo, fechou as portas. E aí estava todo mundo desesperado porque vai viver de quê? E sem contar que além de fechar as portas e demitir todo mundo, aqui no Brasil tem a questão do FGTS, do seguro-desemprego, que é para ajudar a pessoa que foi demitida. E nem a documentação para isso eles liberaram. Então, assim, aqui a gente está começando agora. A história de coronavírus começou praticamente semana passada. E assim, tá o caos do caos do caos. E o governo aqui, ele propôs para ajudar, né, as pessoas que vão ficar desempregadas, os empresários que vão acabar falindo, R$ 200 por mês, 3 meses, foi a proposta do governo. E, e eu queria Federal R$ 200 por mês, em mas três governo federal meses. ou estadual? R$ 200, e se for em euro, é isso Sim, dividido por 5, é quase sim. nada. E o Aqui está governo a ter, daí. as medidas são diferentes. Aqui, desde logo, o Estado estabeleceu, o Governo estabeleceu uma linha de crédito. 200 milhões logo de início, mas com o reforço do programa pode chegar a 1 bilhão de euros. Claro que de imediato uma verba bastante significativa para o turismo, porque Portugal estava na moda, vários anos Tava. consecutivamente eleito um dos melhores destinos turísticos do mundo, e portanto há todo um conjunto de despesas, de previsões, de receitas, investimentos na melhoria, no melhoramento das instalações, dos próprios funcionários que deram formação em idiomas, uma data de coisas, portanto era preciso, e também as agências de viagens, era preciso de imediato prover a isso. Depois há incentivos relativamente à manutenção do emprego, porque algumas linhas de crédito só são concedidas com a declaração por parte da entidade patronal de que vão manter os postos de trabalho e, portanto, se não o fizerem, considera-se um incumprimento àquela linha de financiamento e, obviamente, que há a responsabilidade do pagamento. E depois da Segurança Social também, as entidades patronais ficaram dispensadas do pagamento das contribuições que lhes compete a elas, entidades patronais, pagar relativamente aos funcionários,
as cotizações dos trabalhadores são, aliás, são necessariamente pagas, e uma parte do vencimento é pago também é suportado pelo Estado e a outra parte é suportada pelo empregador. Pelo Claro que empregador. a lei determina que haja aqui uma quebra de faturação, depois determina que terá de ser feito por período homólogo, mas nos 60 dias anteriores à data do pedido. Isso já está a criar algum mal-estar, porque, por essa razão de ideias, só em junho é que poderiam pedir esse apoio, quando as pessoas precisam agora desse apoio de imediato, para ter liquidez de tesouraria. E, portanto, eu acho que aí o Governo vai ter que rapidamente alterar esse diploma. E isto vê-se porque há várias retificações já dos diplomas. Estamos a trabalhar online mesmo. A expressão não podia ser Uhum. muito correta. Há necessidade de dar resposta, há necessidade de tranquilizar a população. A maior parte da população está convicta e conscienciosa de que tem que ficar em casa, mas ainda ontem estava um bom dia de sol e aqui é até muito perto do Porto, Uhum. pessoas completamente incautas e responsáveis foram para a rua e aglomeraram-se. É preciso, Mas estão de luvas, de máscara ou não? sim, até podem estar, mas isso não evita, porque é impossível nós estarmos, os médicos recomendam que nós até usemos a nossa mão, aquela que não usamos muito regularmente, se eu sou destro para usar a mão esquerda, porque em princípio não levo a mão esquerda à cara, ou aos olhos, ou ao nariz. Bom, mas isso pode não acontecer. Eu, de facto, posso estar com esta mão também a seguir ocupada e uso esta. Portanto, há uma data de coisas que o melhor é estar em casa. E as pessoas têm que ter consciência que num bidão de 600 litros de água, se pegar numa colher de óleo, a água fica totalmente impotável. Não é bebível, não é potável. Botável. E que as pessoas têm que ter consciência de que eu posso sair à rua e, além de pôr em causa a minha vida, estou a pôr em causa a vida das outras pessoas, e não só daquela que eu contactei, mas sim de uma infinidade de pessoas. Em Espanha, uma única pessoa, num enterro, num funeral, contaminou 60. Nossa, Só uma vez só. Uma vez só conseguiu uma fazer só. isso. Portanto, É. dá para ter a consciência da Do- fatalidade que é a irresponsabilidade que nós podemos ter. Mas tem previsão mais ou menos de quando vai tentar diminuir a quantidade de pessoas infectadas e o pessoal vai começar a viver normalmente? Tem alguma previsão assim de O governo mês? aponta junho para se fazer uma ponderação. Junho? Junho. Entendi. Nós Entendi. estamos em maio. É, mas é É, verdade. É uma das perguntas que eu ia fazer a respeito dos EPIs mesmo, assim, os equipamentos de proteção individual. Os trabalhadores o senhor mesmo falou, não, tem gente que está trabalhando normalmente, as empresas não pararam, eles estão usando máscara, luva, é obrigatório, não é? Como é que está aí a situação? não é obrigatório. Não é? Ainda hoje falei com uma empresária que decidiu encerrar a empresa temporariamente porque algumas funcionárias já estavam só a trabalhar de luvas e máscara, outras não, só que o mal-estar era tal que as que estavam sem máscara pensavam que as que estavam com máscara podiam estar contaminadas, e as que estavam com máscara pensavam que aquelas que não estavam com máscara podiam contaminá-las. Portanto, há uma desconfiança absoluta. Ah, é. Quem é que está doente? Porque isso é impossível, porque a sintomatologia, como é atrasada, porque a pessoa pode ser já portadora do vírus, mas ainda não ter qualquer sintoma, isso por isso é que esta doença é uma doença silenciosa, Sim. invisível, claro, os vírus são todos invisíveis, mas neste A caso é transmissão é silenciosa. muito rápida, né? A transmissão de uma pessoa para outra é absurdamente. É muito rápido, né? É muito rápido. E aí, outra questão que a gente. Os EPIs podem não ser suficientes.
Ah, E sim, não com se sabe. certeza. É, que você tá com Posso comparar, luva, pode ser também um foco de contaminação. aí Mesmo você os da tá com máscara. tá com a luva aqui, e aí coça o olho, tá com Sim, máscara, mas sim, coça o olho, se coçar o olho, e parece exatamente. que é meio que psicológico, né? A gente sai na rua e já começa a coceira, coça o olho, coça o nariz, coça a boca. E hoje mesmo eu precisei ir no supermercado com o meu esposo, e aí ele tava numa coceira no rosto e eu gritava assim do outro lado do mercado: não coça o rosto! Não coça o rosto, pelo amor de Deus! Jogando álcool em gel em tudo quanto é lugar. Mas assim, tá desesperador. Aqui as pessoas que foram obrigadas, assim, né? Que não pararam de trabalhar, eu recebi várias mensagens também, mas não fechou a minha empresa, eu preciso trabalhar e agora eu não quero ir. Né? O medo de ficar doente é muito grande. Então, assim, tá um pânico total aqui no Brasil também. Fez, Mas, o governo, porque o Presidente da República decretou o estado de emergência. Portanto, o estado de emergência há a compressão de alguns direitos fundamentais. Um deles é a liberdade pessoal. O Presidente da República, alguns doutrinadores já o criticaram porque ele usou a nomenclatura, portanto, escolheu um nome de deslocação, estava inibida a deslocação das pessoas, mas eu acho que ele fez muito bem porque a mensagem neste momento tem que ser demasiado clara, não pode ser muito trabalhada juridicamente, porque tem que ser uma mensagem para o povo. E o povo tem que entender diretamente que o Presidente da República deles pede-lhes para eles não saírem, para eles não se deslocarem inadvertidamente e sem motivo. E o estado de emergência foi muito importante ser declarado, uhum, porque permite que o governo possa tome tomar medidas, medidas. digamos, policiais, em que a polícia pode ir a fazer piquetes de barramento de estradas para verificar se as pessoas estão ou não autorizadas a circular. Se, Uhum, se detectar que a pessoa vai em passeio, a pessoa comete um crime de desobediência. E, portanto, vai ser preso. por acaso não, mas, Processado. sim, mas vai ser processado, vai ser multado, e se as pessoas souberem que a multa pode vir a ser significativa, porque é um crime de perigo público, porque de facto o que está aqui a acontecer é a junção de duas coisas, é respeito a uma ordem dada pelo Estado, mas em simultâneo a pessoa está a colocar em causa a saúde pública e, portanto, há um outro crime associado que, de certeza absoluta, que depois vai ser julgado também por ele. Uhum. E é isto que as pessoas têm que ter esta noção, porque a Europa assobiou para o lado. Porque tudo o que estava a acontecer na China, as pessoas, a Europa pensou que ia conseguir, que o vírus ia circunscrever aquela zona. Nós vivemos num mundo globalizado e, portanto, é impossível controlarmos. Demorou-se algum tempo a fechar as fronteiras, é Foi. preciso fechar as fronteiras, mas acima de tudo é preciso uma consciência cívica que eu julgo que quando cair o vírus, passa a expressão, nos países menos desenvolvidos, onde há uma massa populacional iletrada, e algumas até analfabetas, Uhum. uh, vai ser uma preocupação muito grande para o mundo inteiro, porque o vírus vai se espalhar e, e presume-se que o índice de mortalidade vai ser bastante elevado. E agora vi uma reportagem, curiosamente, por causa da favela da Rocinha, em que uma senhora dizia que há tuberculosos que se fecham em casa, que não atendem sequer a porta aos lugares de saúde, porque não querem ser tratados. E isso é dramático quando acontecer isso com os vírus, porque a seguir vai a família lá visitá-lo para levar comida, já está infectado. É, e Esta aí já pessoa. espalha. Vai para o trabalho, vai trabalhar e passa de um para o outro e daqui a pouco está aqui na gente de novo. Né? Eu acho também que demoraram muito. Eu estava em janeiro, eu estava em Portugal
E era meio que muito distante, né? A conversa sobre coronavírus era bem distante. Aqui no Brasil também, tá lá na Europa, tá na China, aqui vai demorar a chegar. E aí, quando começou um primeiro, segundo caso, de repente, aquele monte de gente, né? E assim, a mortalidade, inclusive, com o pessoal mais idoso, tá assim, de forma absurda, né? Um vírus que, para quem é mais idoso, o pessoal fala entre 70 e 80 anos, é letal, né? E a quantidade de hospitais não dá conta. E aqui, principalmente, aqui no Brasil, que a gente já tem pouco hospital. Os hospitais já são superlotados, né? Com uma doença dessa, vai ser o caos total. Mas vamos falar de outra pergunta que o pessoal sempre me faz a respeito do curso de Direito em Portugal. Aqui no Brasil são 5 anos. Quando a gente conclui o curso de Direito, né, que aqui a gente chama de bacharel, aí eu acho que é licenciamento, correto? Licenciatura. Licenciatura em Direito. Aqui é bacharel em Direito. Aqui são 5 anos. Quando a gente conclui o curso, tem que fazer uma prova, né? A prova da OAB, e aí é uma prova extremamente difícil. Aí é assim ou não? Ou quando você conclui o curso, você já é advogado e não precisa fazer nenhum tipo de prova? Não, precisamos da prova. Só que não fazemos prova de ingresso. Ou seja, já se fez uma prova de ingresso, agora já não. Isto é, de ingresso para a segunda fase de estágio. Porque o aluno, desde que seja licenciado em Direito, portanto, se bacharel em Direito, São 5 anos ou 4? quatro, quatro. 4 anos, tá. Inscreve-se em quatro, porque houve uma deliberação a nível europeu, que é o chamado sistema de Bolonha, que diminuiu os anos em quase todas as licenciaturas. Antigamente eram 5 anos, agora passou a. Eu sou licenciado por 5 anos. Inscreve-se na Ordem dos Advogados e depois tem umas aulas de formação na própria Ordem dos Advogados, que alegadamente seria para formatar os advogados, os licenciados em Direito, num conjunto de metodologias advocatícias. Aquilo que se verifica, a maior parte das vezes, é quase uma réplica das aulas da própria licenciatura, com uma visão se calhar mais prática, mas o retorno dos meus estagiários não me faz concluir isso, mas sim uma espécie de repetição de alguns temas mais estruturantes do processo civil, do processo penal, o movimento de ontologia, porventura a cadeira, a disciplina que eles têm pela primeira vez, e depois passam para a segunda fase, que praticamente será feita toda no escritório de um advogado, e depois fazem uma prova oral e depois a seguir fazem uma prova escrita. Entendi. Então, fazem 4 anos, depois vai para o estágio no escritório, Sim. certo? E depois desse estágio é que tem uma prova oral e depois uma prova escrita. Isso. Também não tá fácil não aí para vocês. Tá bem puxado aí também. E com relação a propagandas, assim, aqui no Brasil a gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda. E como nos Estados Unidos, que tem advogado que passa na TV fazendo propaganda, ou outdoor, os ônibus. Aí pode fazer algum tipo de propaganda nos escritórios? Ora bem, vamos falar de publicidade dos advogados, está bem definida Publicidade. no nosso, sim, propaganda, publicidade, está bem definida no nosso estatuto. Claro que depois temos a propaganda institucional, que é dizer o nome, a morada do escritório, os telefones, o telemóvel, o WhatsApp, o que for. Podemos dizer se já exerceu algum cargo na Ordem dos Advogados, eu já e não faço referência a isso, se já intervim em colóquios, em conferências, também posso dizer isso. Os grandes escritórios de advogados fazem publicidade indireta. Porquê? Eles patrocinam grandes colóquios, constroem eles próprios as suas próprias conferências, editam livros, e, portanto, é aquela publicidade
que não deixa de cair de ser. na Uhum. autorização legal, mas que a maior parte dos advogados, pelo menos de prática individualizada, que ainda continua a ser a maior parte do maior número de advogados aqui em Portugal, exerce a prática individualizada, esses já não têm essa capacidade económica e essa projeção social para fazer esse tipo de intervenções. Podemos ter o Uhum. nosso website com essas indicações, fazer artigos de opinião nos jornais, e poder dizer a qualidade de advogado, que intervém como advogado, isso pode fazer-se. Bem de forma indireta mesmo, é igual aqui no Brasil também, é extremamente assim, indireto, né? Se for colocar numa TV, num jornal, assim, de forma direta, olha, que escritório de advocacia, promoção, venha, participe, venha e receba uma consultoria, alguma coisa assim, já não pode. É desse Não. mesmo jeito que de Portugal, então, bem de forma indireta. Mas E eu dou aí, dois casos. Havia um advogado que, numa das rádios mais ouvidas em Portugal, e é uma rádio chamada institucional, houve um advogado que fez, salvo erro, um anúncio nessa rádio, não sei se teve retorno, se teve retorno, e ele dizia, era o nome dele, que era advogado e quais eram, onde é que era o escritório e salvo erro, o telefone. uhum, Não sei se teve retorno, se teve, mas foi logo criticado pela maior parte da classe. Mas ele cumpria a lei, portanto ele podia perfeitamente usar a rádio, porque é um meio de comunicação, e ele não, e ele também fez exatamente, só disse aquilo que podia dizer. Há uhum, uma outra nota, um escritório de advogados, neste caso de advogadas, por sinal muito bonitas e muito elegantes, fizeram um vídeo onde de facto exploravam a beleza feminina, mas elas não tinham culpa de serem bonitas, mas foi, acho que até tiveram um processo disciplinar à ordem, não sei qual é o desfecho, mas de certeza que foi arquivado, ou devia ser, porque elas não fizeram nada, na minha perspectiva, que não pudesse ter sido feito. Elas não são, uhum. mais uma vez repito, elas não têm culpa de serem pessoas bem parecidas, mas Chamar a elas atenção. não. Exatamente, fizeram uma entrar no táxi, outra a pegar numa agenda, e, e depois só diziam o site, salvo erro, também não sei se diziam a morada e os telefones. Portanto, elas não fizeram nada a não ser uma boa filmagem, seguramente por profissionais, e portanto fizeram um vídeo que estava perfeitamente autorizado, no meu entender, claro, para essa questão. Não, aqui, o ano passado, inclusive, final do ano, teve algumas advogadas também, fizeram uma música. Na verdade, é meio que uma paródia. Pegaram uma música que está fazendo sucesso aqui no Brasil, mudaram a letra e foram cantar essa música. Era basicamente a respeito de pensão alimentícia, chamando as pessoas, né? Vem agora, final do ano, vamos lá para o fórum, pensão alimentícia, alguma coisa nesse sentido. Mas eu só sei que estão respondendo também, né, porque não era para ter feito, e assim, a questão não era nem que elas eram bonitas, a música era péssima também. Então, assim, desmoralizou a classe. Não se representa. Eram até bonitas, mas não Não, colou, não, viu? Não não. colou. A outra coisa, para a gente adentrar no tema propriamente dito. A gente falou a respeito de EPI, né, da luva, da máscara. O senhor falou para mim que não é obrigatório, agora não está sendo obrigatório em Portugal, o uso pelos funcionários. Aqui no Brasil já está sendo obrigatório. Né? Os funcionários eles precisam usar as luvas e as máscaras, mesmo que a gente sabe que se for para pegar, vai pegar, porque coçou o olho, já pegou, né? Então, assim, o empregado que não obedece o patrão, né, a empresa, e deixa de usar o EPI que lhe foi fornecido, nestes casos aí em Portugal, a pessoa ela pode ser demitida por justa causa? Pode. Assim, não é. Esta causa em Portugal tem que ser, seguramente se calhar é no Brasil a mesma coisa, tem que ter uma intensidade suficiente e o facto tem que ter um relevo suficiente
que determine a inexigibilidade da continuação da relação laboral. Não é qualquer facto que, mesmo que seja um ilícito laboral, que constitui motivo para o despedimento, porque nós temos diversas sanções disciplinares e o despedimento é a mais grave. Portanto, por ser a mais grave, tem que ser, de facto, intransponível e ser, do ponto de vista da estrutura empresarial, empregadora, inexigível essa continuação. Ou seja, aquele funcionário não pode continuar mais naquela empresa porque não é compatível com a estrutura, com a regularidade funcional daquela empresa, a sua continuação ao serviço daquela entidade patronal. E por isso não é um qualquer fenómeno ou uma qualquer ilícito que determina logo o despedimento. Agora, eu lembro de um caso que eu tive há uns anos, que era uma serração de madeiras e fazia móveis e mobiliário industrial e aquele funcionário diversas vezes foi chamado a atenção para o uso dos óculos, para as farpas não magoarem, e ele teve 2 ou 3 formações durante os 2 últimos anos, e ele faltou a todas, primeiro. E depois, inclusive, nunca usava, ele metia os óculos quando a entidade patronal passava, depois puxava-os para baixo e continuava a trabalhar. E uma vez ficou cego de um olho por essa situação. E foi quando a entidade patronal descobriu, porque foi aí que os outros funcionários disseram à entidade patronal que ele nunca punha os óculos. Então ele teve 2 situações. Além de ter ficado cego num olho, ainda foi despedido com justa causa. E foi um pouco novo, mas perdeu, porque de facto era. E ele estava a pôr em insegurança os outros colegas, porque quem não promove a sua própria segurança e tem uma atitude leviana, também potencia outras atitudes levianas e, portanto, além da sua própria segurança, pode pôr em causa a segurança dos outros. Não, aqui o entendimento é totalmente diferente. A obrigação aqui é da empresa. A empresa tem que estar no pé da pessoa o tempo inteiro. Põe o óculos, põe o óculos, põe o óculos. Não querem saber. Inclusive, um caso muito semelhante ao seu, de uma empresa que eu fiz uma sustentação oral, eu acho que foi começo do ano passado. Mesma coisa, não usou óculos, ele foi fazer algum procedimento e um metal furou o olho dele. Resumindo a história, ele não estava com óculos, a empresa tinha fornecido o óculos, ele não quis usar o óculos, e a empresa assim, foi condenada em mais de 200 mil reais de dano moral porque ele perdeu o olho. Mais pensão mensal vitalícia, que aqui também tem disso. Então, assim, aqui acidente de trabalho é algo muito grave para a empresa. Muito, muito, muito. Então, é por isso que eu perguntei, porque assim, em casos de não usar EPI, é motivo aqui para justa causa. Porque se acontecer qualquer problema, a empresa vai ser responsabilizada de forma assim absurda. Eu concordo com o entendimento aí de Portugal. Por quê? Se eu forneci, eu passo, o cara põe um óculos. Eu viro as costas, ele tira o óculos, a culpa é dele por ele ter ficado cego. A culpa é dele, não é da empresa. O que se entende aqui é que a empresa não tem que policiar o funcionário. Ou seja, a empresa fiscaliza, obviamente, a execução do serviço e das atividades, mas não tem que estar a policiar os funcionários, porque senão tinha que colocar câmaras em todo lado e tinha que pôr pessoas só a fazer esse trabalho de vigilância. Porque das duas uma, mesmo o encarregado que tem que estar sempre a circular para verificar se todos estão a cumprir devidamente a execução do seu trabalho, se o produto está a ser feito com qualidade. Evidentemente que eles não, quando vão para um lado, os trabalhadores por onde ele já passou já podem afrouxar essas medidas de segurança. Portanto, a eles também cabe a primeira, por isso é que tem informação, que é obrigatório dar-se formação todos os anos aos funcionários, e portanto eles têm
essa formação justamente para também ter a consciência de que passa por eles a obrigatoriedade de usar os EPIs. Os EPIs. Perfeito. Outro caso que eu comentei com o senhor, que a gente estava conversando, é a respeito de dormir no trabalho. Vamos supor que seja um vigilante noturno e ele tem que estar lá, né, atento. Se esse cara dorme a noite inteira, ele pode aí em Portugal ser demitido por justa causa ou não? Há decisões para os dois lados. Uh, Se foi, há um acórdão, acho que até do Supremo, que entende que não há justa causa, por acaso não, o acórdão do Supremo entende que há justa causa, o da relação de Lisboa é que entende que não há justa causa. Que não havia justa causa porque não se provou a reiteração, ou seja, foi uma única vez que a entidade patronal percebeu-se que a senhora estava, é uma senhora neste caso, estava a dormir no local de trabalho e ele entendeu que a gravidade, lá está, a inexigibilidade da manutenção, face à circunstância de ter sido um único episódio que foi detectado, não significava que a senhora tivesse todos os dias anteriores a dormir, eles não detectaram, não conseguiram provar, então não justificava, ou melhor, não era sintomático que ela ia continuar a dormir nos dias subsequentes, porque ela podia estar com uma dor de dente, sei lá, um problema qualquer físico, e então, com o dever de lealdade para com a empresa, pensava que ia aguentar, mas afinal de contas não aguentou, e portanto adormeceu por essa circunstância. Mas se reiterar, é possível. Sim. Se fosse assim, dormiu hoje, eu chamei a pessoa, chamei a atenção, olha, você dormiu, não pode e tal. Aqui a gente tem advertência, suspensão e a justa causa. Primeiro a gente adverte, olha, você fez isso, não pode. Continuou, eu dou uma suspensão. O que é a suspensão aqui? Você passa 2, 3 dias sem trabalhar e não vai receber por aqueles dias porque você, né, fez algo grave. E aí a terceira seria a justa causa, porque eu já tentei todos os meios para a pessoa parar de fazer o que ela estava fazendo e ela não parou. Então, mas seria parecido com a gente. Aqui a única diferença é se for em caso de vigilante. Em caso de vigilante, aqui o tribunal entende que é justa causa porque ele tinha que estar obrigatoriamente de vigia. Que aí as pessoas podiam ter sido assaltadas, sequestradas, porque ele cochilou. Mas as outras funções, não, é igualzinho de vocês. É aquele sentido, que teria que ser reiterado. Dormiu hoje, depois tirou um cochilo amanhã. E aí sim. O próximo caso, furto de comida. Aqui no Brasil é bem comum. Você põe na geladeira da empresa alguma coisa, alguém passa, pega, não é da pessoa e come. Dá justa causa aí ou não? Ou é uma coisa simples? Lá está, também depende da gravidade. Há aqui um acórdão, por exemplo, que se entendeu que um funcionário que furtou 2 garrafas de vinho levou-as para casa e bebeu-as e não pagou, e portanto isso era suficiente para justa causa para despedimento. Há uma outra situação em que uma senhora também foi a uma máquina que conseguia abrir a máquina porque ela tinha a chave e tirou lá uns snacks para comer e não pagou. E o tribunal já entendeu que não era justa causa porque foi só um episódio e que a advertência ou uma suspensão, ou seja, as outras sanções eram suficientes para uma questão de Para prevenção punir. especial e para a prevenção geral para os outros funcionários. E, portanto, ela podia corrigir perfeitamente, mediante as outras sanções, o seu comportamento, que ia ficar advertida de que não poderia reiterar nessa mesma ação e, portanto, estaria resolvido. Basicamente é isso. Não, basicamente é isso. Aqui, né, aqui a gente entraria na questão de para se alimentar não dá justa causa. Né? Eu peguei um bolo. Inclusive, eu vi um julgado aqui, a pessoa tinha furtado 2 quilos de carne. Era de um supermercado, a funcionária foi, pegou 2 quilos de carne, levou para casa, comeu e ficou por isso mesmo. E aí o supermercado, quando descobriu, né, puxou nas câmeras, viu a imagem dela levando os 2 quilos de carne, o tribunal daqui entendeu que foi para comer. Então, pelo fato de ter sido para comer, a justa causa é muito grave.
Já teve outro que trabalhava na Coca-Cola, né, fornecendo refrigerantes, que furtou um engradado inteiro de Coca-Cola e levou para casa. E aí falando, o advogado dele sustentando para reverter a justa causa, falando não, mas Coca-Cola é alimento, né? Não tem como, assim, foi muito grave a justa causa. E aí o tribunal falou, não, cara, um engradado inteiro, se ele Claro. tivesse furtado uma Coca-Cola e tivesse bebido uma só, mas o cara pegou o engradado completo. Então, manteve a justa causa nesse caso. É bem parecido, Mas então, nos agora dois uma países. situação muito interessante que foi, mas aí eu tenho dúvida que era justa causa, em que a funcionária evadiu-se durante a noite, ou seja, passou uma janela, salvo erro, tinha deixado previamente aberta, para de noite entrar nas instalações e roubar comida. Portanto, neste caso, furtar comida. E só não o fez porque foi, entretanto, apanhado por vigilante. Mas aí há premeditação, ou seja, não é aquela situação de eu tenho fome, preciso levar comida para a minha casa e sou tentado, está ali à mão de semear, como é uma expressão que nós usamos, portanto é só chegar ali e pegar e quase há aqui um privilegiamento da situação, não, e há uma premeditação, a pessoa teve requinte de ardil, não é? O ardil foi requintado, a pessoa teve esse cuidado de Ele teve a preparar. intenção, ele Exato. preparou tudo, né? Ele só não Ela tinha concluiu mesmo porque foi preparado, não é? pego. É Exatamente. isso? Ele E só não foi, concluiu porque foi pego. mas foi considerado justa causa. Ah, não, aqui também, porque aí entra no tentativa, né? Tentativa de furto. Só não concluiu por motivo alheio à vontade dele. Aí também entraria, seria demitido por justa causa Não sei também. se no Brasil tem, mas é uma coisa que nós aqui em Portugal é proibido, que faz uma associação ao direito criminal, que é o do agente provocador. Ou seja, Provocador? quando a entidade patronal prepara tudo para que a pessoa cometa o ilícito. Tá, entendi. Ou seja, colocar dinheiro numa gaveta, É esperando a pessoa ir lá pegar. Uhum. exatamente, saber que a pessoa, por exemplo, numa funcionária doméstica coloca bifes em dois locais, quando alegadamente só devia de colocar num para ver se a pessoa já ele colocou aqui, portanto ele de certeza que se enganou e não se vai lembrar disso, e a pessoa tira, isso aí é agente provocador, porque é ele que provoca a situação. Perfeito. Não sei se vocês aí também têm isso. Tem, mas o nome não é esse. Eu não lembro qual é o nome, mas não é esse. Se Ok. alguém tiver aí do direito penal, criminal, né? Põe aí. É tipo você preparar o ambiente para pegar a pessoa, né? No pulo. Na hora que você sabe que aquela pessoa está te furtando. Então você vai preparar todo aquele ambiente e vai esperar ela, para pegar ela no momento do ato, né? Mas você preparou. Tem também, mas o nome é outro, eu não me recordo. Neste caso, eu já não sei o que seria. Eu não vi nenhum julgado a esse respeito ainda aqui, hein? Bem interessante essa colocação. Outro caso que o senhor até me falou que é o que é, né, o atestado médico, né, de fingimento. O que é isso, né? Nunca viu aí, então, aí em Portugal? Não, ou seja, deixe-me recordar, nós não alegamos não usamos esse nome. Nós Esse temos termo. falsificação do atestado. E a Tá. falsificação do atestado pode ser as duas coisas, que é, o atestado é falso porque o médico também atestou, no médico que emitiu um facto falso, e depois o médico vai ter uma responsabilidade criminal porque produziu um documento falso, mas foi a pedido do funcionário, o funcionário usou aquele documento para justificar a falta, e, portanto, o documento é falso. Logo, incorre numa causa específica do despedimento em Portugal, de justa causa de despedimento. Outra situação é o médico ter passado um atestado, eu fotocopiar esse atestado e rasurar, por exemplo, antes, rasurar já a data para repetir o atestado e, portanto, fui eu, trabalhador, que falsifiquei, o médico não tem responsabilidade nenhuma, fui eu que falsifiquei esse documento e entrego à entidade patronal.
para ser feito, é a mesma coisa, é o motivo, justa causa, do É despedimento. crime? É E crime é fazer crime. isso aí? É crime. É. Tá. Não, aqui também. É crime e é justa causa na hora, né? Aqui as pessoas costumam muito ir na segunda-feira porque passou sábado e domingo bebendo. Chega na segunda, todo mundo adoece. Aí vão no posto de saúde. Doenças clássicas. Estou tossindo, estou com dor de barriga, estou vomitando, estou passando mal, estou com dor de cabeça. Sempre tem uma doença na segunda-feira. E aí os médicos, pensando nisso, tem uns que colocam, tá fingindo. Tem uma CID, né, aqui no Brasil que eles usam, que é especificamente para informar que a pessoa tá bem e ela tá fingindo uma doença para não ir trabalhar na segunda-feira. Mas como é que a entidade patronal sabe disso? Pois. Porque entrega o atestado, né? O funcionário tem que entregar o atestado para a empresa e Sim, assim, pois é, a como gente é sempre pesquisa. A CID, aquele códigozinho aqui tem um código. Eu não sei se aí também tem a CID, que é o que o médico fala assim, olha, por exemplo, Nívia esteve aqui, né, neste hospital hoje porque está enferma e aí um dia de licença, ela não pode trabalhar hoje. Aí ele coloca a CID, dor de cabeça, sei lá, de desmaio. E aí tem a CID que é para isso, pessoa fingindo estar doente. E como a Mas o maioria funcionário dos... não sabe disso. Pode E o falar. funcionário não tem, e o funcionário não sabe disso. É que se. Não, não Ah, olham, eles não olham. tá bem, tá bem. Eles não olham, eles não olham. Inclusive, eu já vi casos de falar assim, não, foi a empresa que colocou essa CID no meu atestado. Eles falsificaram o meu atestado. E não é que eles não Isso não sabem coloca em disso. causa, isso não coloca em causa o dever de sigilo entre médico e paciente? Coloca, inclusive o ano passado, não, tem uns 2 anos que o TST daqui, ele julgou o seguinte, que não é obrigatório ter a CID no atestado, porque até alguns anos atrás tinha que constar que tipo de doença a pessoa tinha. Não, aqui não pode, aqui não pode. O médico não pode saber. Ah, entendi. Não, aqui coloca. Aqui coloca. Não, há Aqui coloca. sempre É por funcionário, isso. mas aí também deve haver pouco. O juramento é mundial, não é? Dos médicos. Não, é mundial. Mas sempre colocaram. Acho que foi a partir do ano passado que não é obrigatório, mas os médicos ainda continuam colocando. A não ser que eu, como vou me consultar e falo, eu não quero que o senhor coloque, né, no documento o tipo de doença que eu tenho. Aí ele não pode colocar. Pode patrocinar os funcionários a anuidade do atestado. Sim. Pode. Não, é matéria para discutir, é verdade. Tem toda a razão. Deixa de ouvir. Agora está. Agora já está a ver. Voltei? Voltei. Sim. Voltei. Aqui, 2 semanas atrás, passou um vídeo de um pessoal, uma jornalista aqui falando ao vivo, né? Falando ao vivo, e o pessoal atrás dela jogando um álcool em gel no outro, brincando. 2 homens lá brincando atrás dela. Brincadeiras assim, pode dar justa causa aí em Portugal ou não? Mas eram os jornalistas? O pessoal da empresa mesmo, que estavam lá, um jogando álcool em gel no outro, brincando atrás dela e ela falando ao vivo. Bem, agora uma moda aqui em Portugal, que é importada dos Estados Unidos, e até aqui principalmente no Porto, porque o Porto é um cluster de startups a nível europeu, inclusive, e portanto há empresas que têm de snooker, vocês chamam snooker, não é? Acho que é assim que vocês chamam, snooker no estabelecimento, ou seja, nas instalações, mesa de ténis de mesa, Tênis de mesa. refeitório a qualquer momento, locais para as pessoas ouvirem música, lerem, e, portanto, e com jogos, com Playstations, com Xbox, para eles de vez em quando pararem de trabalhar e estarem ali a jogar, porque entendem que aquelas pessoas são tão responsáveis que conseguem gerir o seu tempo
para o lazer e para o trabalho. E se a pessoa está mais divertida, mais bem disposta, de certeza vai ter maior produtividade. Há quem já estuda isso, dizendo nos Estados Unidos, que isso é uma forma de captação, de quase de sequestro do funcionário com o consentimento dele. Porque ele fica tão feliz de estar naquele sítio que não põe em causa horas extras, não põe em causa prolongar a sua jornada de trabalho, portanto, há quase um contínuo de trabalho. E por isso Entendi. é que eles também compensam com essa situação. Os pequenos almoços são gratuitos, a maior parte dos almoços são gratuitos, e algumas vezes até oferecem jantar, justamente para as pessoas, os funcionários continuarem lá a trabalhar. Por acaso tivemos aqui um caso giríssimo, que foi de uma senhora que estava grávida, por isso é que eu vou parecer uma instituição que é obrigada sempre a pronunciar-se quando há um despedimento de uma grávida, ou então patronal quer o despedimento dessa grávida, é preciso pedir um parecer à CIT, assim que se chama. E nesse caso, o que é que a entidade patronal veio alegar? Uma coisa diversa, que ela não suportava nenhuma brincadeira. Se lhe dissessem, hoje a senhora parece, imagina, se ela viesse toda vermelha, hoje parece uma bombeira. Ela ficava, baixava o semblante, cerrava o semblante e punha uma cara de mal disposta. E quando alguns clientes também tentavam fazer esse tipo de brincadeiras, ela, portanto, punha uma postura austera, e quem entrava para Portugal entendeu que aquilo não era uma forma simpática de receber as pessoas, de estar num ambiente de trabalho, não promovia um bom ambiente de trabalho, mas o certo é que o parecer foi desfavorável, no sentido de que não era justificado o fundamento, justificada a razão para despedimento daquela funcionária, porque a pessoa não é obrigada a estar a desfazer-se em sorrisos e Entendi. seja competente na função que lhe foi adstrita, mas nós sabemos que, por exemplo, nos supermercados, em diversos locais de atendimento ao público, as pessoas, se não sorrirem quando atendem os clientes, são de imediato chamadas à atenção. Eu, quando estudei direito de trabalho, e se fala nisso, que é a greve de amabilidade. A pessoa não está a fazer greve porque não falta um emprego, a pessoa está a trabalhar, mas não é amável. Portanto, há uma greve de amabilidade. E isso pode Uhum. prejudicar o negócio, de facto, das empresas, principalmente numa loja que vende a roupa de senhora. Se a senhora chegar lá e para escolher um vestido e aparece uma funcionária que nem sequer lhe pergunta se precisa de ajuda e depois simplesmente está com os olhos voltados para o chão e uma cara fechada, de certeza que essa funcionária não vai ser requisitada por aquela cliente para ajudá-la, vai ser outra que seja mais simpática, que esteja a olhar para ela, que Uhum. seja mais disponível para ser amável com a mesma. Mas duvido que isso de facto seja motivo para despedimento, porque a pessoa pode não ser dela própria, ou seja, a sua própria personalidade pode não ser uma pessoa de sorriso fácil, mas pode ser uma excelente vendedora quando mostrando a sua competência, olhando para a pessoa e saber que De ela outro veste jeito. o seja, e dizer-lhe, olha, no seu corpo fica melhor isto, melhor aquilo, e depois, se calhar, ao revelar-se, até é uma excelente profissional. Mas é Uhum. aí uma questão difícil de gerir. Não, é porque assim, acho que culturalmente, né, o brasileiro, ele gosta mais de brincar. Pelo que eu percebi, o pouco que eu fiquei em Portugal, as pessoas são mais sérias, assim, são mais Sim, respeitosas, né, respeitam mais. Aqui as pessoas brincam demais, até com os homens principalmente. Se você pega uma empresa que tem muito homem, é assim, é terrível. Eles se batem, mas estão brincando, é brincadeira. Passa um, dá tapa na cabeça do outro e xinga um a mãe do outro e se xingam, mas estão brincando. E aí, às vezes, esse xingamento, né, essa brincadeira passa do limite e acabam até brigando mesmo,
saindo vias de fato, porque assim, brincam o tempo inteiro e chega uma hora que a brincadeira foi muito agressiva, o outro não estava num dia muito bem, hoje não acordei bem e não quero brincadeira, e aí o outro que vem brincar, pronto, aí começa a briga. Aqui, inclusive, teve um caso desses, que a empresa, todo mundo costumava brincar muito. Inclusive, o juiz falou, não, foi comprovado que eles, todos os funcionários, que a maioria, 99% era homem, eles tinham uma brincadeira mais agressiva, né? Eles se estapeavam e se xingavam, e era o normal deles. E a empresa nunca falou nada, nunca reclamou, nunca chamou a atenção deles, até que um dia aconteceu um fato de um que se irritou e bateu no outro. E aí foi demitido por justa causa, por causa disso. Acabou sendo revertida. Falou assim, olha, é um ambiente que brincava demais, e eles já se estapeavam normalmente, foi comprovado isso nos autos. Então não dá para você dar uma justa causa agora para uma pessoa só. Era para a empresa ter tomado a atitude de que, quando começassem as brincadeiras, falava, vocês não podem ficar com essas brincadeiras aqui dentro. Trabalho é trabalho, brincadeira é brincadeira. Então, assim, aqui são terríveis. Outra coisa que vocês não costumam fazer, que eu acho bem interessante, vocês chamam as pessoas pelo nome mesmo, né? São bem respeitosos nisso. Aqui não, aqui você põe Flor, você vai chamar uma mulher, oi Flor, oi linda, oi querida. É assim. E aí teve um coordenador de um restaurante, perdão, um coordenador de um restaurante que ele chamava todo mundo de querida e de querido, tanto os homens como as mulheres. E aí faltou uma auxiliar de cozinha. A outra estava de folga e uma faltou. Aí ele ligou para que estava de folga. Querida, você pode vir aqui no restaurante porque a fulana adoeceu, ela não pôde comparecer. O marido dela ouviu. E ele achou que os dois eram amantes. Mas isso deu uma confusão tão grande, tão grande. E aí a gente fala, aqui os advogados de empresa, a gente tem que ter cuidado, inclusive de orientar nesse sentido. Gente, diminui a brincadeira, chama a pessoa pelo nome, né? Não é querido, nem querida, nem flor, nem nada. É o nome da pessoa, chama pelo nome. E é isso, eu acho que talvez esse jeito nosso aí, vocês não tenham problema com esse tipo de Aqui, brincadeira. a maior parte das entidades patronais e os quadros superiores hierárquicos, faço aqui a redundância, tratam quase sempre por senhor ou por senhor. Tenha esse cuidado. Justamente, não é para criar distanciamento, é para implementar uma ordem natural das realidades, porque quando as pessoas se aligeiram, por vezes pode dar-se esse caso. Que há pessoas que não conseguem separar o que é trabalho e o que é conhaque. Não é? Nós costumamos dizer que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E, portanto, são coisas diferentes. Trabalho é uma coisa. E quando as pessoas não conseguem diferenciar que naquele sítio aquela pessoa tem poder hierárquico sobre ela e, portanto, está-lhe uma ordem, ela tem que cumprir, não sei que seja ilegal a ordem, quando há uma grande confiança, a pessoa pode reagir justamente nesse enquadramento da confiança. E por isso é que deve haver algum distanciamento a este nível para que haja, naquele momento que é preciso, uma voz de comando e a pessoa cumpra essa voz de comando e obedeça diretamente. Um Aquilo que você respeito, está a né? falar é uma coisa que aqui seria atacado pela falta de produtividade, porque a brincadeira tem limites, como se costuma dizer, não é? Portanto, e as empresas têm que ser produtivas. Nós também temos esse problema. Nós não somos um país com muita produtividade. Porquê? Porque as pessoas, quando entram às 9 horas ou às 8 horas para trabalhar, as pessoas entram às 8 ou às 9, mas ainda vão tomar café, ainda estão a arranjar o sítio para pôr o casaco, para pôr a carteira, e depois ainda vão falar com o A, com o B, contar que o filho esteve doente ou que aconteceu aquilo. E isso não acontece. Na Alemanha, por exemplo, se eles entram às 8 menos Às um quarto, 8.
Às 8 menos um quarto os funcionários já estão lá todos, para se despir, para vestir a farda, e às 8 as máquinas já estão ligadas, Funcionar. já estão, portanto, há um quarto de hora que se ganha ali. As pessoas vão buscar um café à máquina, mas